Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Eu sou Daiana. e estamos iniciando mais um episódio da série Se Liga. E hoje nós estamos com a Liga Acadêmica de Anatomia Pura e Aplicada. Ayala Silva. Pelo currículo dela, é acadêmica do sétimo período de medicina, é presidente da Liga Acadêmica de Anatomia Pura e Aplicada, a APA, faz parte da diretoria do ensino da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia, LAORT, é monitora de habilidades clínicas do P5 e ainda foi monitora da etapa 1 até a 4 de anatomia, não é isso? Bom dia, tudo bem, gente? Tudo bem. E nós estamos com o professor Adelmar Afonso. Ele é médico veterinário pela UFRPE. Tem especialidade em mestrado em doutorado em anatomia pela USP. É professor, é aposentado da UFPE, do Departamento de Anatomia. Tem especialidade em neuropsicologia pela ESUDA. E é professor também titular de funcional da AFIA, Faculdade de Ciências Médicas. Antes de começar, eu queria agradecer a participação de vocês aqui, é uma satisfação tê-los conosco. Vamos começar as pequenas perguntas que os nossos telespectadores estão ansiosos para saber. Vamos falar sobre a Liga Acadêmica. Qual é a importância da LAPA para a graduação de medicina? Certo. A Liga de Anatomia, a importância que ela tem na área da formação acadêmica, assim, ela tem grande importância, visto que aqui para a gente, né, a anatomia é vista desde o primeiro período até o oitavo. Então, basicamente, muita gente tem esse déficit com a anatomia. Então, a Liga procura justamente, no caso, trazer, né, aproximar essa forma da anatomia de forma mais didática e lúdica, e também permitir que o aluno, né, nas diversas etapas da vida, ele consiga ter essa maior aproximação com a anatomia. Então, a gente sempre está correlacionando a anatomia de forma pura, então é que a gente vê na parte teórica, e a forma aplicada, em que a gente pode aplicar, no caso, as cirurgias, aos métodos, no caso de imagem e também outras áreas. Oi, Ali, como foi o processo de criação da Liga? Então, a Liga começou com os fundadores em 2019. O primeiro presidente foi, no caso, o Samuel, que já está no internato. E daí surgiu, né, essa ideia de justamente criar a Liga de Anatomia, visto que tinha esses déficits e também o interesse em comum, né, e a paixão pela anatomia dos criadores. Então, essa foi a ideia justamente dos meninos, né? E tu já fazia parte da diretoria desde o início? No caso, eu entrei aqui em 2020.2. Então, no primeiro período a gente não poderia participar. Então, logo quando eu passei para o segundo período e abri o processo seletivo, eu já fiz logo a prova para entrar. Quais foram as principais dificuldades nesse processo de criação? A questão, no caso de material, visto que aqui a gente tem um acervo um pouco menor. Então, para fazer estudos e tudo mais, isso requer um pouquinho de material para se trabalhar. Mas no demais contexto foi tranquilo a criação. Aí a gente entendeu que quando você assumiu a diretoria já estava fundada, ou seja, a Liga já existia. Mas hoje, você como diretora, quais serão os critérios que vocês utilizam para selecionar os orientadores e os orientadores da Liga Acadêmica? Então, para critério de seleção dos orientadores, no caso, eles já faziam parte, estavam antes de mim, né? A gente vê que primeiro no caso, a formação voltada para o ensino da anatomia. Então, todos os nossos orientadores, eles são, no caso, professores de anatomia, desde o P1, no caso, até o P7. Então, vai variando, né? E fora isso também é essa paixão também pela anatomia. Então, essa relação do ensino e da paixão pela anatomia, a gente busca bastante como critério para fazer parte como nossos orientadores. Muito bom. Mas se a gente estiver falando dos novos ligantes, como os critérios que vocês utilizam para selecionar esses novos ligantes e quais são as etapas que esses ligantes precisam ser submetidos para poder fazer parte dessa equipe? Certo. A partir do segundo período, você já pode prestar o processo seletivo. A gente tem também um extra que seria, se você já fosse monitor de anatomia, seja, por exemplo, que se ele fez outra faculdade e foi monitor de anatomia, ele pode prestar esse processo mesmo estando no primeiro período.
E fora isso, a gente busca justamente pessoas que têm o desejo de aprender mais de anatomia, que sejam comprometidos, porque é muito importante nessa questão do trabalho, no caso, em conjunto, e que queira justamente fazer a liga crescer e também compartilhar conhecimentos. Eu acho que isso é importante, porque tem muitas ligas que necessitam, né, de que sejam períodos maiores. Então, eu acho que a liga de vocês, assim como acho que a de saúde da família também, são umas das que aceitam períodos mais novos. Então, dá oportunidade para esses alunos que estão chegando agora para participar, né? Isso. De fato, acho bem legal isso. E falando mais do campo de prática de vocês, onde é a atuação da liga, o campo de prática de vocês, e também se tem algum processo de cursos dentro da liga que vocês fazem para os ligantes. Certo, nossos campos de prática, anteriormente a gente fazia prática no Hospital das Clínicas, que é vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, e lá a gente acompanhava, no caso, o doutor, que ele é cirurgião cardiovascular. Então a gente acompanhava as cirurgias cardiovasculares lá. Atualmente a gente está atuando na área de ortopedia e traumatologia, lá no Hospital da Restauração, e também estamos buscando outros vínculos, no caso com o neurocirurgião, e também retomar essa área da cirurgia cardiovascular. Em relação aos cursos, já tem duas vezes, né, que a gente fez o mini curso de osteologia forense com a professora, a doutora também, Renata Campina, que ela é da UFPE. Então, a partir disso, a gente pode praticar, no caso, o estudo voltado a essa parte da osteologia forense. Que pega muito com a medicina forense, né? Isso. Que é um ramo que pode ser seguido, né, dentro da medicina. Isso, vai para lá, para a medicina legal e tudo mais. Eu participei do curso que vocês fizeram. Nossa, é muito bom, é muito interessante. Quem sabe próximo ano, né, posso ter outro. Com certeza. Mas essa pergunta é para os nossos amigos que querem fazer parte da Liga Acadêmica. E a pergunta é, quais são os requisitos? O que for que vocês veem para poder convocar esse estudante para ser aprovado para entrar na Liga Acadêmica, para fazer parte da LAAPA? Certo. Primeiro, ou você tem que estar no segundo período, ou se está no primeiro período, mas já fez a monitoria. Segundo, se inscrever no processo seletivo. E, no caso, a gente espera, né, que justamente ele seja voltado para a contribuição da compartilhação de conhecimento e essa questão também voltada para a anatomia. Então, por exemplo, se uma pessoa vai participar da liga e já foi o monitor de anatomia, isso conta bastante, porque demonstra o quanto ele tem o interesse pela anatomia, visto que para muita gente a anatomia assim, ainda é um bicho de sete cabeças, né? Mas tem, assim, uma fase, porque existem alguns processos que eles precisam fazer, além da prova. Isso. E quais seriam, assim, essas etapas que eles precisam se submeter? Certo. Primeiro ele vai fazer a inscrição e depois vai ter uma prova teórica. Primeiro você faz a prova teórica e no mesmo dia também a gente tem a prova prática. Passando disso, a gente tem os critérios também estabelecidos para quem vai passar para a próxima etapa, que seria a entrevista, a etapa final. A partir disso, a gente tem os pré-requisitos, no caso, estabelecidos, e é como se fosse uma nova seleção a partir dessa entrevista. E a partir da nota obtida, né, esse estudante agora pode fazer parte da LAAPA. Existe um cadastro de reserva, aquele aluno que passou e que de repente não tem mais interesse. Aquele aluno que ficou pode ser remanejado ou ele tem que ser submetido a outro tipo de seleção? No caso, a gente tem um período, por exemplo, se diante de um mês tem aquele período, né, em que houver a seleção, houver a desistência de algum participante, aquele estudante que ficou lá no primeiro lugar do remanejamento, né, pode ser chamado, no caso. O processo seletivo é anual, no caso, né? No caso é anual, mas a gente está tentando buscar agora para a questão semestral, para justamente estar envolvendo mais gente e também trocando, né? E quais são os planos de vocês para o futuro? Novos projetos que vocês pretendem fazer na liga? Assim, tem muita coisa assim que a cabeça tá um turbilhão. Embora eu tenha assumido recentemente a presidência, mas assim, sempre fui apaixonada pela anatomia e sempre tenho as ideias assim muito, de fato, criativas. Então, a gente tem, no caso, muitas ideias voltadas a projetos de extensão, a ações, a cursos também relacionados à parte científica,
Então, próximo ano a gente vai ter o Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia. Então, a gente quer justamente estar investido nessa parte científica para que a gente possa apresentar lá os nossos trabalhos. Então, assim, eu vou deixar um pouquinho off, não vou dar muito spoiler, mas assim, tem muita coisa para o próximo ano. Pois é, mas é justamente isso. Nós temos a próxima pergunta falando justamente sobre esse lado científico. Como é que vocês abordariam, como é que vocês trabalham com os gigantes em relação a essa parte científica? Vocês se preparam para submeter algum trabalho? A Liga Acadêmica dá essa ajuda, esse suporte ao aluno para que ele possa trabalhar com o lado científico? Isso, justamente a gente tem, no caso, aulas voltadas só para o científico. Então, esse aluno que entra, independente se ele já fez alguma publicação ou não, a gente tem um cronograma voltado para a parte científica. Então, ele vai, no caso, aprender desde a construção de um resumo simples, a como se faz uma pesquisa, a como se pesquisa um descritor, seja um resumo, no caso, expandido, até mesmo uma revisão de literatura. A gente tem aulas voltadas, no caso, a essa parte científica. Além disso, a gente também fica, no caso, com a ajuda dos nossos orientadores, também fica ali como se fosse acompanhando o processo de construção desses artigos científicos. Então, a gente sempre está em conjunto para poder, no caso, elaborar essa parte científica. Então, vocês têm aulas em que vocês preparam os novos gigantes, quer dizer, os gigantes, para que possa submeter a um trabalho científico. Isso. É bom. A importância da LAPA também para o próprio currículo da própria faculdade, né? Com as horas complementares e tudo mais, né? Muito bom. E agora eu queria perguntar para vocês dois. Primeiro eu queria que a Ayali me respondesse, depois que a professora Adelon me respondesse. Qual o significado que a Liga tem para você? A Liga, para mim, é como se fosse a minha segunda casa. Querendo ou não, a gente passa muito tempo aqui na faculdade e tudo mais. Então, a Liga foi um processo muito acolhedor para mim. Como eu disse, entrei logo no segundo período, então eu estava muito imatura. Então, eu tenho um certo déficit com questão de público, falar em público. Isso me gera um nervosismo muito grande. Porém, com a Liga, eu pude trabalhar muito isso. E hoje eu consigo, assim, falar, me expressar melhor e até mesmo o papel de liderança. Isso eu construí dentro da Liga. Então, isso de fato é muito importante. Então, de fato, é como se fosse minha família, a Liga para mim. Incrível. E para você, professor? É o seguinte, a diretora falou, mas ela não tem essa vergonha toda aqui, entendeu? Em primeiro lugar, tem a monitoria. Então, ela já dava aula e ela é bem desinibida para dar aula. Então, ela que fez né, o H dela, mas ela é muito boa, humilde, eu gosto assim. Tá? E a Liga surgiu assim, porque eu fiquei muito contente com isso, com essa presença, porque vocês conseguem aglutinar aqueles alunos que se identificam com a anatomia. Para mim, foi o mais importante e mais empolgante, né? Saber que tem alunos que ainda ama e é apaixonado pela anatomia. Como ela disse aqui logo no começo, na seleção, ia olhar o aluno que gostasse da anatomia, ou que se identificasse com a anatomia, mas não, tem que ter a paixão pela anatomia, porque ela não é tão fácil como se imagina. E é o tripé, como eu digo assim, é o pilar de sustentação do curso de medicina. Tá certo? Por isso que essa liga veio exatamente escolher os melhores alunos, quer dizer, não é os melhores, é aqueles que mais se preparam e se identificam com a anatomia e que possam também preparar os trabalhos científicos. Então, eu fui um dos fundadores, em 2019, e Samuel defendeu o seu TCC e, por sorte, ele me chamou, né, para fazer parte da banca. Emocionalmente, a qualidade do aluno que saiu da liga, espetacular, a sua aula e sua apresentação. Né? E de você vai ser a mesma coisa, eu vou esperar isso porque vocês estão vivendo isso só anatomia. É uma liga anatômica, só anatomia. Eu estou aqui todos os dias para tirar qualquer dúvida a respeito desse conteúdo e dessa disciplina que a gente chama anatômica, né? Morfológica. É verdade, professor. Não dá para desvincular a medicina da anatomia. Tem que ter um casamento perfeito. Se você é médico, tem que saber a anatomia, né? Exatamente. Então, o que é? Por quê?
A anatomia, ela segue um padrão para que o médico trabalhe na cirurgia, na clínica, na patologia, né, na fisiologia. Porque para você saber a função de um órgão, você tem que saber a sua estrutura. Se a estrutura for danificada, você tem um aspecto fisiológico danificado. Se você tem uma fisiologia danificada por uma lesão anatômica, você vai ter a doença ou vai ter a patologia. Aí, às vezes, como não se conhece isso, o que é que eles fazem? Eles aplicam uma medicação tentando apenas ajeitar naquele momento, né, preparar aquele momento, mas esquece que está lá a lesão anatômica. Você tem que primeiro consertar a anatômica para poder restaurar a sua fisiologia. Por isso não pode separar anatomia e fisiologia também, entendeu? Aproveitando que estamos falando de fisiologia humana, eu gostaria de saber, eu acho que todo mundo, é o questionamento de todos, por que medicina veterinária? Qual foi a ponto que o senhor fez para chegar até a medicina humana e se o senhor já atuou trabalhando como médico veterinário? Aí eu demonstro a sua maturidade, porque é a primeira vez que um aluno ou um profissional, que até hoje não fez essa pergunta, qual é a importância que tem a medicina veterinária e fazer essa ponte para a medicina humana. E, na verdade, vocês, o que é médico? Primeira pergunta que eu faço: o que é ser médico? É curar. Então, odonto é médico, fisioterapia é médico. Então, todos esses cursos que se preocupam com seus pacientes e curam é médico. Mas ficou nessa convenção da medicina humana, quando fala medicina, só humana. Né? Na verdade, a gente cura também os animais. O que a diferença que dá médico veterinário para a medicina humana é só a espécie, porque as medicações são o trabalho é o mesmo, que você passa é o mesmo. Então qual é essa para mim, dentro da anatomia veterinária para a anatomia humana entrou dentro, não do animal, da veterinária, mas entrou dentro como um efeito comparativo. Porque algumas estruturas presentes em nós é justificada pela evolução dentro dos animais. E aí dá o nosso conhecimento seguro, por que que aquilo ali prevaleceu durante o tempo, para vocês sobreviverem nas adversidades do por isso que eu faço essa ponte. Então, na rural, tem um curso de anatomia humana lá. Lá tem cadáver, tem tudo, seca, tudinho lá. Porque tem um curso de biologia, né, lá dentro. Então, quem dava anatomia humana lá era eu. Então, eu fiz essa ponte. Então, por que que eu fui para medicina? Aí eu saí, eu estava fazendo, comecei com a veterinária e tive que ir para fazer a medicina. Porque aí eu queria mais especializar em uma espécie, né? Porque eu dava anatomia comparada. E eu fiquei assim, às vezes, posso dizer assim, um pouco chateado com a minha universidade, porque quando eu dava anatomia veterinária, como eu dou anatomia humana, eles diziam: eu está dando curso em especialização. Quer dizer, ele não gostava quando eu aumentava o nível das aulas. Simplesmente foi a verdade. Isso ia me chocando, porque a gente preparava aulas com empolgação, porque até hoje nunca perdi a empolgação do ensino, né, e dos meus alunos, nunca perdi. Então vocês precisam ter esse conhecimento e eu precisava adquirir mais maturidade e mais conhecimento durante o tempo, porque durante o tempo é que vem a maturidade. Então, eu pensava que no começo eu era um professor de anatomia. Não. Professor de anatomia só surge depois de 20 anos de trabalho. E aí vem a experiência, vem a maturidade, vem o conhecimento, várias etapas da vida da gente. Professor, a gente viu o seu currículo enorme, por sinal. E o senhor tem muita pesquisa voltada para o sistema nervoso, né? E a gente, como aluno seu, a gente sabe que o senhor tem um amor por neuroanatomia, né? O sistema nervoso, no geral. E eu queria saber como surgiu esse interesse e também o motivo de o senhor ter feito a sua especialização, que é em neuropsicologia. Isso é uma pergunta excelente que você fez. Tá? Então, veja bem, trabalhando com anatomia humana, eu trabalho com cadáveres. Vamos por etapa. Né? Quando eu dava minhas primeiras aulas, lá era o cartão de visita, era anatomia. Primeiro dia de aula na Federal, ele dava
professor de anatomia. Na verdade, era eu que era o primeiro período. Então, quando eles vão assistir na segunda-feira, eu me lembro, toda segunda-feira, quando eles entram, passa o vestibular que vai ter, a primeira hora é anatomia. Né? Aí o que é que acontece? Aí então a gente vai receber os alunos e a gente bota os 8 cadáveres em cada mesa. Né? Geralmente eu não botava os fetos, os crianças, a gente não podia botar porque às vezes as moças, mulheres que têm filhos, chocava mais quando via um bebê em cima de uma mesa. Geralmente eram utilizados cadáveres com mais idade, né? E dava assim para o pessoal ainda suportar um pouco. Mas eu vi o seguinte, que 50% dos alunos desmaiavam, passavam mal, se traumatizavam, certo? E eu tinha que trabalhar com a parte psicológica delas. E para eu trabalhar com a parte psicológica, deu essa ideia de conhecer os alunos e conseguir acompanhá-los durante a minha aula, para não prejudicar o conhecimento deles, nem a minha passagem, minhas informações para eles. Eu tinha que pegar o cadáver, eu tinha que cortar, e ela não ficar preocupada com isso, os alunos, né? Aí eu disse, espera aí, eu estou precisando de um conhecimento a mais, é saber o comportamento desses alunos nisso. Aí eu busquei no Exuda o curso de neuropsicologia. Aí, dentro desse neuropsicologia, aprendi muita coisa em termos com os psicólogos, né? E conheci o aluno. Então, hoje, me dá assim, uma experiência, às vezes, de eu conhecer um aluno e ver como eu consigo caminhá-lo para ele um dia se adaptar junto com o cadáver. E depois disso, a coisa andou melhor. Porque quando o aluno chegava para mim e dizia assim, professor, eu não consigo entrar na sala. Está certo. Aí deixava todo mundo e ficava com ela, ou com ele, com os alunos, conversando, batendo papo, tentando tirar aquele. Aí eu ia aos poucos, vamos ver aqui uma mão. Aí ela ia ver a mão e tal, aí começava, ficava nervosa, mas ia passando. Vamos ver o pé, vamos ver o membro. Aí depois ela estava vendo o cadáver inteiro. Aí depois me abraçava e dizia, muito obrigado, só o senhor me entendeu. Eu digo, não, eu entendo, todos eles é assim. E, na verdade, a maioria dos alunos de federal também tem uma faixa etária de 17 a 24 anos, diferente daqui. Aqui é pessoal com mais idade, pessoal que já tem cursos, né, que já é odonto, já é dentista, já é advogado, já é fisioterapeuta, já é enfermeiro. Então, tem uma outra cabeça diferente. Muito legal, professor, que o senhor buscou essa especialidade para ajudar os seus alunos. Sempre, tudo eu buscava para acompanhar meus alunos melhor. E esse amor pelo sistema nervoso foi por conta dessa sua especialização ou foi afinidade mesmo? Realmente foi afinidade, né? Porque, por exemplo, eu gostava sempre do difícil, né? Então, os outros cursos, as outras áreas, assim, não é que é fácil, mas eh, todos conseguem se identificar, né? Coração, todo mundo vê, estômago, pá, todo mundo vê. Mas o sistema nervoso existe uma complexidade. Primeiro, topográfica, tá? Agora vamos entrar assim um pouco na aula, né? Topográfica, por quê? Porque uma lesão de estômago, você só vai ter naquela área de estômago, né? Então, uma lesão grande no abdômen, você tem uma lesão de órgãos que você consegue identificar a lesão. Já em neuro, não. 1 centímetro de um tecido neural, você pega diversas funções diferentes do corpo. Então, isso aí foi que me empolgava, porque estudava e quando eu gostei, porque eu trabalhava com cérebro de verdade, fazia as dissecações, né? E aquilo ia me empolgando cada vez mais. Aí eu comecei a me especializar em neuro. Gostava muito também de circulatório. Então é tanto que o meu mestrado foi em neuro, a minha pesquisa também em neuro, mas o doutorado eu fiz em circulatório. Aí que parte do circulatório? É onde todos negligenciam no curso sobre veias. Ninguém fala sobre veias. Se você observar até nos livros, é negligenciado o capítulo de veia. É muito pouco, porque só fala mais de artéria. Artéria, porque uma lesão arterial é mais, né, fatal do que uma lesão em veia. Aí eu digo, sabe uma coisa, eu vou fazer o meu doutorado em veia. Assim, eu consegui, dentro do corpo, identificar
algumas possibilidades que eu jamais imaginava ter conhecimento. Posso passar para vocês assim. Por exemplo, até foi uma pergunta de prova que eu fiz para os alunos do meu segundo período, né? Aí eu disse assim: o sangue da via porta é obrigado de ir para o fígado? Aí os alunos, eu digo, Olha aí, olha o é? spoiler aí, viu? E aí? Aí eu disse: em que situação fisiológica o sangue que está na via porta ela volta e não entra no fígado? A colocação. Então os alunos começou a entender realmente qual é o significado e qual é a importância de se conhecer a estrutura venosa. Então, qual seria a resposta? Porque a via porta não tem válvula, portanto, ela pode ter refluxo. Se ela tivesse válvula, ela não teria refluxo, era obrigatório entrar no fígado. E se o fígado fosse lesado, ela não entrava, ela ia romper antes de entrar, porque ia causar uma varize de via porta. Aí a natureza tirou as válvulas para poder ela voltar e pegar outras vias ao redor e levar o sangue. Professor, sabemos da importância que tem a educação e a importância do senhor nas vidas dos alunos, porque a gente aprende com suas experiências, sua capacitação. Além de médico veterinário, docente, esse é seu lado escritor. Sabemos que o senhor foi convidado para compor um livro, que a gente conhece como Neuroanatomia. Mas me fala um pouquinho sobre esse processo. Como foi que chegou até É assim, a escrita? o doutor Murilo Menezes, tá, é tio de um dos meus ex-alunos. Ele, quando voltou da França, que ele é de Santa Catarina, né, quando ele voltou da França, ele quis fazer um livro, né, aí a segunda edição, aí perguntou ao sobrinho dele quem era o professor que poderia indicar dentro do Nordeste, que ele queria fazer uma diversidade, colocar professores do Nordeste, de todas as regiões, um representante para o livro dele. Aí o sobrinho dele disse: "Olha, tem um professor que é excelente na parte de neuro, tal, que trabalha com neuropsicologia, tal, tal, tal". Aí ele pegou e fez: "Você pode fazer esse convite, eu vou mandar ele entrar em contato comigo?" "Pode". Aí falei com ele, aí ele falou comigo por telefone e disse: "Olha, professor, qual seria um capítulo?" Digo: "Olha, o capítulo que você colocar eu posso fazer. Agora, eu gostaria de fazer um capítulo que na maioria dos livros não existe, ou quando tem, é muito pouco, formação reticular. Pode olhar, geralmente negligencia, quando chega na parte de formação reticular eles tiram, tá. E para mim a formação reticular é um dos elementos mais importantes das lesões neurais, é onde vem um coma. Lesou formação reticular, entra em coma. E eu saber o nível da lesão, se é a nível de ponte, mesencéfalo ou medula oblonga, que é o bulbo, né. Então, o tronco encefálico, ele acumula os corpos de neurônios que são responsáveis pela independência funcional do corpo, que é a que a gente chama de formação reticular. Por quê? Reticular significa rede, né, formação reticular. Então, formação de rede, sendo que é uma rede microscópica. É onde fibras sobem, fibras descem e fibras atravessam. Aí forma aquela rede. E entre eles você tem os corpos de neurônios, por isso que a gente chama de formação reticular. Esses corpos de neurônios, eles atuam independente de nossa vontade. E daí é uma das importâncias. Aí ele gostou muito e fez: "Você pode falar isso?" Ele fala. Aí foi quando surgiu, passei quase um ano para fazer isso. Foi meu TCC do curso de neuropsicologia, aí eu aproveitei ele e comecei junto com os psicólogos, treinando fui adaptando, e aí montou, saiu o capítulo. Professor, agora, como foi esse processo de escrita? Veio tudo da sua cabeça Com algumas mesmo? coisas, dissecações, né, vem dissecações, peguei a maioria dos livros que tinha, saí colocando, as referências, montando e buscando. E procurava profissionais de fisiologia na federal, porque algumas situações só a fisiologia poderia responder também, aí me ajudavam, aí eu batia papo com os professores especialistas, né, que faziam, né, os trabalhos de neurotaxia de sistema nervoso, tudinho, conversava, principalmente a professora Belmira, hoje deve estar aposentada, e aí eu sentava com o pessoal, ia em todos os profissionais, batia papo sobre a formação reticular, eu fui montando a necessidade e aprendendo com eles também. É uma responsabilidade, né?
Você Por isso que eu transmitiu li. conhecimento, não só falado, mas como Eu escrito, achava você vai que levar para era o simples. É. Eu pensava que era simples. O que é que acontece? Segunda edição. A terceira edição, para sair, ele não podia ter crítica do trabalho. Graças a Deus, ele me elogiou e disse: "Olha, não houve nenhuma crítica e tal. Mas você pode dar uma recorrigida?" Eu posso, porque é muita recorrigir. E outras pessoas para olhar e disse: "Não, Delba, está ótimo." Aí surgiu a terceira edição. Aí passou. E agora está vindo a quarta. Já mandaram para mim um documento para eu assinar, dizendo que autorizava tal, porque como é da Guanabara, vai ser circulação internacional. E aí eu vou presente, se for aprovado, estou esperando a resposta para a quarta edição sair de novo meu nome. Professor, e na sua visão, qual a importância de uma boa formação com foco em anatomia? Porque a gente sabe que a anatomia é essencial. É tanto no diagnóstico por imagem, quanto por procedimentos mais invasivos, toracocentese, pericardicentese. Mas, na sua opinião, qual a importância de uma boa formação com foco em anatomia? Uma boa informação, por exemplo, você falou agora, e ela falou aqui, por exemplo, fez um curso de forense. Renata foi uma das minhas alunas, orientandas, e que me acompanhou como professora substituta, né? E eu preparei a colega, era junto comigo, eu era o coordenador, e era responsável, e eu tinha 3 professores que me ajudavam, e Renata era uma delas. E Renata chegava para mim e dizia assim: "Professor, eu gosto muito da parte forense." Eu digo: "Tem que saber muito anatomia." Porque eu trabalhei também no IML, sou chamado até hoje pelo o professor lá responsável, porque às vezes quando se adulteram algumas ovas, eles botam osso de animais. E às vezes o juiz quer um laudo dizendo se aquilo é de humano ou não. Ou pelo menos dá essa característica. Daí entra a veterinária, fazendo ponte com a medicina humana, porque eu tenho que conhecer se é de humano ou não. Ou não. O ou não pode ser de qualquer animal. Se quiserem saber qual animal, já entra. Porque, na verdade, eu estendi o curso de veterinário, que era animal doméstico, e fui para também dos animais selvagens. Então, a anatomia não pode fugir dela. Eu já disse, é uma responsabilidade. Como eu dei o exemplo da Via Porta, então tem outros e outros exemplos. Se você não tiver o conhecimento primeiro anatômico, você não pode dar o patológico. Como é que eu vou dar caracterizar uma doença, uma má formação, se eu não sei qual é o normal? Já fecha aí. Então, primeiro você tem que saber tudo que é normal para poder depois você dizer se aquilo é patológico ou não. Principalmente nas imagens. Tá? Por isso que a anatomia tem que estar em primeiro lugar. Não é porque é minha disciplina, não é porque é meu conhecimento. Mas ela tem que estar em primeiro lugar, porque ela é quem vai dar Alicerce. meu alicerce para eu saber das normalidades que existem. Existem as normalidades, é mesmo. O que é normal para vocês de anatomia? Estou jogando a pergunta para vocês agora. O que é mais comum de Muito aparecer? bem. Estatístico. Aí, e os outros? Bom, vamos supor que 70% é isso. E os outros 30% é anormal? Não. Vai depender se altera a função ou não. Então, é um normal que a gente chama de uma alteração do desvio padrão normal, porque desviou do padrão, mas não alterou a função. Aí eu chamo de variação anatômica. Tá? Quando ele altera a função, essa mesma variação desviou do padrão e alterou a função, eu chamo de anomalia. Porque teve prejuízo do aspecto funcional. Quando essa anomalia é incompatível com a vida, muitos chamam de monstruosidade. Mas é um termo que está sendo tirado porque o nome monstruosidade para uma mãe, olha, seu filho é um monstro, ele não vai gostar. Então, dentro da ética, vamos tirar isso e dizer que ocorreu uma anomalia, uma malformação que foi incompatível com a vida. Professor, nesses anos de docência, que foram muitos anos, e também de atuação que o senhor teve algum caso, tanto seu como de um ex-aluno que falou para o senhor, de um caso em que, de um paciente que foi salvo, em que saber a anatomia foi essencial para salvar aquele paciente? Tive vários. Diga algo marcante a eles. Por exemplo, teve assim, vários, mas tem um que até está documentado mesmo.
recebi uma mensagem, depois de uns 15 anos de trabalho, tá? Ele mandou uma mensagem, quando falou a meu respeito, disse: "Adelmar, eu lembrei do senhor professor". Aí disse a situação, que ele só resolveu aquela questão porque o senhor, na hora, eu lembrei que o senhor falou isso, isso e isso. E aquilo me tocou na hora que surgiu o problema e eu consegui diminuir o aspecto do paciente. Eu fiquei muito feliz, porque fui muito elogiado, tal, tal, depois de 15. Aí isso aconteceu, Gratificante, né? pra mim, eu até chorei de emoção. Tem até o professor de vocês aí, que foi meu aluno em neuro, que disse que não gostava, o professor Denis Lapenda. Foi um deles que veio a mim também, e outros e mais outros, tá? É excelente professor. E eu fico contente quando eu vejo um aluno meu, eu vou ver vocês no top, pra mim eu não vou ter inveja nada, ao contrário, eu vou fazer tudo para vocês subirem. Mas existe uma situação, sabemos que o senhor trabalhou no departamento de anatomia da UFPE, não foi? Foi. Por muito tempo. Mas como foi essa experiência, professor? Conta aqui um pouquinho para a gente sobre essas pesquisas que o senhor fez lá. Olha, pesquisa é todas, por exemplo, o que faz a gente anatomista ter a pesquisa é quando disseca. Por quê? Porque eu encontro variação na dissecação. Aí eu não vou ver se em outro cadáver é assim, se em outro cadáver é assim. Então, por exemplo, eu dava curso de dissecação na Federal. Durante, vamos supor, 10 anos eu dei curso de dissecação. Mas veja quantos cadáveres a gente teria. Até o PE participava. Então, quando a gente jogava o curso para o público, tinha que ser para o público geral do estado, poxa, no outro dia não tinha mais vaga. E era uma briga quando faltava gente. Então, toda vez a gente fazia isso. Então, 2 vezes por ano tinha dissecação. A gente já montava, já tinha todas as peças, tudo. Então, na dissecação, vamos supor, 20 pessoas, vamos lá, 20 cadáveres. Aí depois eu comparava cada cadáver, pedia o relatório e via que aí chamava um e apresentava seu cadáver. Aí eu olhava. Aí tinha um que era diferente do outro, um era diferente do outro, um era diferente do outro. Tá vendo você? A mesma estrutura. Vai começar a estar aqui, vai começar a estar aqui. Aí eles começaram a ver que a anatomia é diferente. E aí surgia inúmeros trabalhos científicos. Eles iam tudo para, vamos supor, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente fazia o trabalho, era trabalho, relato de casos, quando a coisa era difícil, era o único caso, relato de caso. Por quê? É necessário. Porque você tem que ter na vida médico, existiu uma possibilidade que você não consta na literatura, mas diz, não, mas teve um trabalho que o cara fez que pode acontecer isso, para você não negligenciar seu trabalho. Então, quando eu chego para vocês aí do primeiro dia de aula, mesmo que vocês tenham uma experiência médica, já atendeu 2.000 pacientes com o mesmo caso, mas no 2001, faça como se fosse a primeira vez. Sempre. É o que eu digo sempre a vocês. Você vai encontrar uma variação, possivelmente, né? 0,01% acontece. Então tem muita gente, ó, aí eu vejo alunos dizer assim: "Ah, eu perdi meu filho", porque é um caso raro que acontece. Qual é o raro? Aí quando dá o nome, digo: "É, realmente, mas não foi relatado não o caso?". E agora, por exemplo, morreu agora, aí relata esse caso, né, que aconteceu assim, assim. Então é assim, é um segredo, assim, que às vezes eu dou a vocês, assim, orientação, né. Você vê uma situação que foi uma raridade, anota qual foi a sintomatologia, o que é que aconteceu e fica no seu registro. E um dia, daqui a 20 anos, surgir aquele mesmo caso, "Eita, eu vi isso, tal, será que é isso?". Aí você tem uma possibilidade maior de resolver a pe É verdade, professor, porque além da gente aprender anatomia com o senhor sempre nos passa a ética da anatomia. O respeito com a pessoa do cadáver, o respeito à pessoa com... Muito bem. Então, com... deixa eu só interpelar. É a coisa mais importante. Eles querem ver chateado. Eles querem ver o brabo mesmo, é se vocês brincarem com o cadáver. Aí vocês dizem: "Pô, mexeu com a Delmar, pode chamar de tudo que não presta, você não me ofende. Mas se mexer com cadáver". Aí eu vi já que aluno pega o cadáver e bota numa situação delicada,
mesmo que seja de plástico, mas ali está representando simbolicamente de verdade. E poderia ser o pai, a mãe de você não sabe, a avó, foi tirado do cemitério e está aí, o esqueleto, você não sabe. Aí botaram o cadáver nessa posição, aí bota o cadáver em situações, né, vexame, né, e aí é como se eu me ver nervoso. Aí eu dou pipoco mesmo. Por quê? Porque eu guardei isso também, porque assim, eu recebi uma doação de um cadáver na federal, que realmente doado, e foi doado pelos filhos. Tinha acabado de falecer e eu recebi o cadáver. Quando foi assinado tudinho que eu recebi o cadáver, veio do hospital, que eu botei dentro do tanque, né, aí ele fez assim: "Bom, professor, tá tudo certo, a gente vai se embora, vamos ir embora, tal, mas só vou pedir uma coisa ao senhor". "Diga". Fez: "Meu pai gostou muito de ficar ser doado o corpo dele, mas não deixe os alunos caçoarem dele". Aquilo mexeu comigo, entendeu. Então, eu digo: "Oxe, pode deixar isso aí jamais vai acontecer. Eles vão caçoar? Vai, mas vai receber punição por isso. Aí não posso impedir, né. Se eu souber, aí é bronca". Então isso aí marcou, né. E podia ser o que tá mexendo com o pai dele, podia ser a mãe de vocês, o pai, um dia que está sendo doado, você também não iam gostar. Tá, aí os alunos já me conheciam que eu tenho essa ética extraordinária, o cadáver não se mexe, nem com o osso, porque ele representa simbolicamente o cadáver. Tá, não é só o cadáver não, é qualquer peça anatômica cadavérica de humano. Professor, desses anos de atuação, né, que o senhor passou na Universidade Federal de Pernambuco, secando, é, tem algum lugar específico na UFPE que trabalha com a medicina forense? Porque a gente sabe que é um ramo da medicina, né? Que o médico pode ser médico forense. Existe algum lugar específico para esse estudo lá? Não, foi aí o interesse que a professora Renata tinha, e que você podia orientá-la tudinho, que ela via que eu gostava muito. Eu tenho uma tabela de ossos, tamanho de calcânio de homem e de mulher, de fibra de homem e de mulher, eu tenho tudo. Né, porque é muito bom esse trabalho. Então, você não pode se basear numa estrutura para dizer que é de homem e de mulher, porque pode ter variação, tá. Aí a gente usa uns 10 parâmetros para poder caracterizar, porque aquilo ali é legal. E na federal não tem, nem no IML tem, mas agora surgiu essa possibilidade, aí a Renata foi, se especializou em São Paulo, deve ter ido, porque realmente e ela era muito interessada, porque ela gostava desse tipo. Existe até trabalho por inseto forense, que na hora que tiver um inseto aqui, tem um trabalho só para isso, imagina. Então, eu fiquei contente, porque ela é uma foi um ela estendeu mais a anatomia e tornou a anatomia mais aplicada ainda. Porque se eu trabalhava com aquilo, morfologia, cirurgia, ela jogou mais além, ela foi para a parte forense, entendeu. Então você saber, por exemplo, o tipo de lesão e atribuir aquela lesão ao tipo de morte e como foi morta. Então, existe a lesão anatômica que vai dar essa característica. Mais uma interesse dela nisso. Mas na federal não tem. Ela que está sendo pioneira nisso. Aqui em Pernambuco tem algum lugar específico ou Não, tem que ir para outro estado para estudar? pode ir para outro estado que eu conheço, deve ter outro estado aqui, só se tem agora, porque eu me aposentei, Renata deve até dizer onde é que foi. Eu mesmo trabalhei muito assim no IML, eu era chamado para dar o curso pelo estado, para dar o curso de necrópsia para os funcionários do IML, entendeu. Então, aí eu trabalhava isso. E o representante lá sempre me chamava para poder eu fazia as identificações que eles não estavam com condições de identificar, como eu já disse a você. Então eu trabalhava assim, paralelo. Eu gostava, estudava, porque São Paulo tem um museu de antropologia, aí é muito bom. Não, e tem antropologia, você tem um museu de anatomia comparada, aí eu pego mais de 500 animais, aí eu vejo o número de cada um, né, bato foto do humano. Aí você compara e vê o que é que tem em comum, o que não é, que não, hã. Aí você observa, por exemplo, o humano, o único que tem clavícula é o ser humano, né. Tem animal que tem clavícula? Tem, por exemplo, felinos, o leopardo, por isso que ele sobe em árvore, só que sobe em árvore quem tiver clavícula.
ele vai sempre ficar aberto. Se eu tirar a clavícula, seu membro fecha. Você não tem força para abrir. Então, veja, tem muitas características E importantes. nesses anos que você trabalhou no ML, por exemplo, de Eu secando trabalho assim, direto com. Não é direto no ML. Na anatomia, dando suporte ao pessoal. E quando entrava em greve ML, ia para o SVO. Sabe o que é, né? Sistema de Verificação de Óbito. Aí ficava embaixo da anatomia. É onde eu levava meus alunos, falava com o pessoal da medicina, eles só deixavam que era médico, e 5, 6 por semana eu levava para poder assistir as necrópsias. E nesses anos de dissecação que o senhor teve, teve algum caso marcante, ou algum caso diferente assim que o senhor pegou? Já é dissecar uma mulher, um cadáver de mulher e está grávida. Perto dele. Aí me marcou muito. Então a gente fechou, respeitou, ficou lá. Entendeu? Aí ficou assim para uma demonstração, em parte, para alunos, entendeu? Que vão trabalhar com obstetrícia, médicos de obstetrícia, para ver a posição real e tal. Então a gente também não mexeu mais. Foi marcante, entendeu? Foi aí, chocou muito assim a gente. Mas, felizmente, acontece isso. Os cadáveres estão, eles vêm pra gente, mas a gente não sabe qual é a procedência. O que que a gente pode encontrar? A gente encontra diversas coisas. É por isso que eu digo, a dissecação ela é muito extensa de informação, muito boa de informação. São poucos professores hoje que se formam, não tem essa condição mais de secar. Secava todo dia, quase 2.000 cadáveres já dissequei. Muitos, né. André teve essa sorte, foi meu aluno lá, ele também dissecou, a Rafael também já dissecou. Então, depois deles, a proibição está demais, né, os cadáveres não estão indo mais só se for por doação, e na doação o juiz estabeleceu um critério, sorteio. Porque, por exemplo, vai um para federal, depois vai um para UPE. Aí na outra, aí quando vier outra doação, aí vai federal, UPE, aí vai alternando. Professor, mas a gente está quase terminando Não. nossa entrevista, mas ainda não terminou. Tem uma última perguntinha, tanto para o senhor quanto para a nossa diretora. Na verdade, o que a gente gostaria de saber, você como eterno estudante, que está sempre conosco, sempre passando essa energia maravilhosa, a gente gostaria de saber, nesse momento, qual seria o conselho que o senhor daria para esses novos profissionais que estão se formando? E você, qual seria, assim, o incentivo que você daria para esses novos alunos que estão entrando na faculdade e querendo saber mais sobre um pouco da anatomia? Então, gente, para quem está entrando agora nesse universo da medicina, então dê uma chance para a anatomia, comece dando uma oportunidade de conhecer essa disciplina que, assim, é um mundo gigante, é um mundo à parte. Então, se esforcem, se dediquem, se precisar da Liga, a gente está aqui para ajudar vocês. Quem sabe até fazer parte junto com a gente. Então, espero assim que vocês venham de braços abertos para, no caso, conhecer e se apaixonar também pela anatomia. Porque ela vai ser durante os 8 períodos, quer dizer, não só durante os outros períodos, mas para a sua vida. Você vai estar lidando com um corpo humano e você precisa reconhecê-lo. Então, assim, se dediquem e dessa forma vocês podem, até no futuro, assim, quem sabe trazer boas histórias como o professor Adelmar trouxe aqui, dizendo o quanto a anatomia foi importante para a sua vida. Ou seja, não dá para ficar sem anatomia. Não, jamais. Todo médico tem que ter um livro de cabeceira. Anatomia. Com certeza. Tem até uma frase que, antes de ser um bom cirurgião, você precisa ser um bom anatomista. Isso aí. Professor, e para quem está se formando agora? Eu vou acompanhar assim, dar continuidade à palavra dela, assim, para a pergunta, que a anatomia, assim, eu sempre digo que eu sou um eterno aprendiz. Todo dia algo eu tenho que aprender, alguma coisa. Tá? Como também eu tenho que esquecer alguma coisa. Mas mais do que isso, muito mais, eu tenho que agradecer. Eu tenho que aprender, tenho que esquecer, mas o mais eu tenho que agradecer. Porque essas oportunidades que dão para a gente de estudar, não é todo mundo que está com essa oportunidade de estudar. Seu pai está trabalhando, está sacrificando, sua mãe está sacrificando para ter seu filho num curso que ela acha que para ela vai ser o ideal.
Então, qual o conselho que eu dou assim? É valorizar cada minuto, tá? O dinheiro que vocês gastam, em vez de estar brincando, brigando, discutindo, aprender e cobrar dos professores aquilo que vocês merecem saber, tá? De mim, de qualquer um. Trabalho científico, isso, fazia aquilo. Ah, professor, é muita coisa, eu não aguento mais. É normal, a gente tem que passar por esse processo. Então, o conselho que eu dou é isso, é vocês aproveitarem cada segundo que vocês passam na universidade. Porque depois, gente, experiência, depois de 6 anos, você não sentir falta de estudo. E não tem mais a quem recorrer quando vocês estiverem com um problema. Entendeu? É dentro da universidade que a gente erra, vocês erram, eu brigo, como vocês podem ver, né? Mas dentro da sala de aula. Ah, você errou, velho. Como é que você faz um negócio desse? Mas com respeito, então esse é o conselho que eu dou para vocês. De medicina. E a anatomia, ela é primordial. Por exemplo, em casos clínicos que eu resolvo pela anatomia, mesmo que eu nunca tenha visto o caso clínico. Teve gente que fez uma prova de São Paulo, de residência, que disse que teve 5 questões clínicas que não sabia, mas foi pela anatomia. E a anatomia deu a ele uma base morfológica, de sequência, lógica, que não podia ser de outra forma, só aquela. Verdade. Né? Eu queria muito agradecer vocês dois pela disponibilidade, por estar dividindo aqui, professor, um pouquinho do conhecimento, do conhecimento enorme que o senhor tem. E é isso. Eu queria saber se vocês querem dar alguma coisa, Acho que palavra final. Eu queria agradecer a vocês, né? Porque eu posso ter até a honra de estar aqui para vocês assistindo, mas eu estou aqui numa qualidade assim até mais honra, porque eu estou vendo um grupo que está vestido a camisa da anatomia. Para mim foi o maior presente que eu tive. E vendo o esforço que a Liga está fazendo para manter isso ativo e vivo, gastando dinheiro de vocês. Vale salientar isso. Então, minha pesquisa, eu gasto também meu dinheiro. Certo? E vocês estão fazendo todo esse esforço. Espero que alguém veja essa dificuldade e tente também ajudar a Liga, né, nesse aspecto. Eu é que me sinto honrado e agradecido e contente por essa situação. Tá certo? Então, gente, também faço da professora Ademar mesmo, né? Muito obrigada pelo convite. E, assim, a ideia do projeto de vocês, assim, é incrível, que é justamente procurar aproximar todas essas arestas que a gente tem faltado para a faculdade. Então, a ideia do projeto é excelente. Obrigada pela participação. Também agradecer, no caso, aos nossos orientadores, né? A professora Adelmar, a professora Rafaela e o professor André, e também as diretorias passadas que já passaram e também as que estão presentes agora, né? Então, assim, o sentimento é só de gratidão mesmo. Obrigada. Professor, agora se rasurar é como? Esqueci de falar para vocês. Tem que ter. Entendeu? A última. Eu devia ter lembrado isso. Qual é o conselho que eu daria para vocês? Não rasure, senão é zero. É isso aí, professor. Agora, aí você pergunta, né? Por que isso? Receituário não pode. Prontuário não pode rasurar, nem receituário, nem laudo. Estou acostumando vocês a isso. Mas é muito rigoroso, mas não pode. Um cheque, você não pode rasurar um número. Então, gente, não é que eu estou querendo, não é abuso de poder, nada, não. Faz parte do conhecimento de vocês. A excelência, né? Então, já sabe, né? É zero. zero. Professor, só para não ficar só nas palavras, Pra você também, só uma querida. simples lembrancinha para o senhor lembrar que foi Uxe, mano. perfeito. Espero que gostem. Poxa, Rapaz, olha, qualquer Amei. lembrança de coração. companheira, eu Eita, vai ser minha. Tem muito exposto. Obrigado, gente. Espero que eu tenha, né, atendido a ótimo. vocês, a expectativa de vocês. certeza. Olha? E precisando de qualquer coisa, estou Pode aí. chamar, né? Pode chamar. Tá bom, gente? Um Obrigada. abração para todos.